Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. E eu me sinto muito honrado. Quero falar para os irmãos que eu não sou nenhum pregador, Só sou simplesmente um adorador da palavra do Senhor e edificando minha fé junto com a fé dos irmãos, para junto crescermos, nessa obra do Senhor. E muito me alegro que quando o pastor me fez o convite, para estar ministrando a palavra hoje, eu comecei a meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que fala daquelas 3 parábolas. E que onde eu fui focado foi na passagem que fala do filho pródigo, E ali eu comecei a meditar, estudar aquela parábola e algumas consequências que podem vir na nossa vida caso a gente tome algumas decisões erradas. E ali orando ao Senhor, pedindo uma confirmação se verdadeiramente era essa palavra que eu ia ministrar, e não obtive resposta até hoje de manhã. Hoje de manhã passei o zap para o pastor, que ia passar na casa dele para poder estar trazendo ele. Só que ele já estava aqui na igreja arrumando, porque ontem teve uma festa aqui no salão, E aí ele estava arrumando. E então ele não me respondeu, mas de qualquer modo eu passei lá na casa dele. E quem estava saindo era a irmã Karina. No exato momento que eu abri o portão, que ela abriu o portão, eu estava chegando. E ela falou, eu já estava pegando a van. Se a van passasse, não ia dar tempo de a gente se encontrar. Eu falei, não, é propósito de Deus, E ali ela entrou no carro, a gente estava vindo, e quando ela iniciou a conversa com a minha filha, Raica, ela falou, Raica, hoje eu vou dar para as crianças a passagem do filho pródigo. Aí eu glorifiquei a Deus. Falei, aleluia, Senhor, o Senhor é bom. Elas não entenderam nada. Elas não entenderam nada. Ela falou, vou passar para as crianças a passagem do filho pródigo. Falei, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor falou no meu coração que essa seria a palavra do Senhor para nós nessa noite. Por favor, irmãos, abra as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Os que podem ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nos acharam? Versículo 11. Vou estar lendo só uma parte, irmãos? Está meio escuro aqui. Versículo 11, que diz assim, Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava de longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Só até aqui, meus irmãos. Essa
parábola, né, que o nosso Senhor conta. Podem se assentar, irmãos. Essa parábola aqui, que o nosso Senhor conta, que fala da ovelha perdida, da dracma perdida, e essa que a gente acabou de meditar fala do filho pródigo, né? Sabemos nós que essa parábola foi contada por nosso Senhor por conta dos fariseus, dos doutores da lei, da hipocrisia daqueles homens. Porque o nosso Senhor, ele se ajuntava com pecadores, ele se ajuntava com cobradores de impostos, que são os publicanos. E aí eles não achavam lícito que Jesus estava se ajuntando com aquelas pessoas. Então, Jesus teve a necessidade de contar essa parábola para quebrar a hipocrisia daqueles homens. Porque eles se achavam bons demais. E aqui, nessa passagem, a gente vê que tem vários ensinamentos para a nossa vida prática, para os dias de hoje. E hoje a gente vai meditar na passagem do filho pródigo, porque muito me chamou a atenção das coisas a quais nós perdemos, né, tomando decisões erradas. Igual esse rapaz, ele decidiu sair da presença do Senhor, da casa do Pai, no caso da presença do Senhor. Irmãos, aqui não está, como que eu posso dizer, não é você sair de uma denominação, de um rótulo, de um título de igreja e sair e ficar em sua casa porque você já está chateado, você já está cansado com o sistema. Isso aqui é quando a pessoa sai e vai para o mundo viver uma vida dissoluta, uma vida que não agrada a Deus, igual quando o filho mais velho chega e que explica ao seu pai que ele gastou tudo com as meretrizes, é porque ele se desvia totalmente. Porque muitos lugares querem pegar esse versículo, esse capítulo, para prender as pessoas, para que não saiam daqueles títulos, daquele nome. Porque a igreja do Senhor, ela é bem maior do que qualquer outra coisa. Ela não está presa no ambiente, em quatro paredes. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso, a palavra do Senhor ecoava através das suas cartas, era multiplicada para pregar o evangelho. Então, nós não estamos presos em quatro paredes. Nós temos que pregar o evangelho, igual o nosso irmão Hermínio falou. A palavra do Senhor, pregar o evangelho sobre todo mundo, né? E aqui tem algumas consequências, a qual quando a pessoa verdadeiramente se desvia da presença do Senhor, e aí vem sobre ele algumas coisas, e que não são boas. E muitas das vezes, as pessoas têm receio de falar, mas temos que pregar a verdade. Não importa, doa quem doeu, o evangelho tem que ser pregado. Apenas a verdade do Senhor tem que ser lançada. Porque muitas das vezes a pessoa quer passar a mão sobre o pecado, quer alisar, quer dizer, vai na tua fé, só que a pessoa está completamente desviada do caminho do Senhor. Mas o Senhor é misericordioso e aceita de volta. E o estado da pessoa que se desvia do Senhor, ela é pior, porque eu tenho experiência, já passei por isso. E nós temos que vigiar. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, vou abrir aqui rapidamente para a gente dar uma meditada. E o Senhor, irmãos, ele é fiel com a sua palavra. O Senhor, ele não é fiel a homens. Ele é fiel com a sua palavra, mas o homem que cumpre a palavra do Senhor, ele agrada ao Senhor, que ele se desvia do pecado, então ele agrada ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Diz assim, ó: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade eu tinha falado que
que a tua casa, a casa de teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei, porém os que me desonrarem, desonrarei. Então o Senhor, ele é fiel com aquelas pessoas, ele honra aqueles que honram o Senhor. Não aqueles que desonram o Senhor não tem como honrá-los. Porque aí vai contrário a palavra do Senhor. Ela se contradiz quando a gente se desvia, então tem essas consequências que a gente talvez vai esperar algo do Senhor, mas o Senhor não ouve as nossas orações. O Senhor, ele tampa os ouvidos. Ele ama o pecador, mas o pecado é abominável diante do Senhor. E muitas das vezes a gente se engana achando que fora da presença do Senhor as nossas orações são ouvidas. Porque não são, irmão. E a palavra do Senhor, ela não pode ser contradizida. Ela não é contraditória. O Senhor Jesus, quando ele está fazendo um milagre, ele fez um milagre, se eu não me engano, no homem da mão mirrada, e ali os homens eles começam a questionar porque ele curava no sábado. E os homens falaram dessa forma: sabemos que Deus não ouve a pecadores. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Então, quando a gente se desvia do Senhor, Deus não escuta as nossas orações. E os tempos, irmão, está difícil, o fim está próximo. E as investidas do inimigo, ela vem a todo tempo. Eu costumo dizer que todos os dias é oferecido 2 caminhos para nós. Todos os dias é colocado a bênção e a maldição diante de nós, irmão. E temos que tomar a nossa posição diante do Senhor, porque senão seremos presas fáceis para o inimigo. E o nosso Senhor é misericordioso, meu irmão. Nosso Senhor tem misericórdia de nós, porque nós não somos melhores que ninguém. Somos todos iguais diante do Senhor. Não tem o único filho preferido do Senhor, é o Senhor Jesus. O único filho, aquele que ele mandou para nos resgatar. Aquele que veio, derramou o teu sangue, verteu o seu sangue na cruz. Mas fora esse, todos nós somos iguais. Então não tem o querido do Senhor, basta obedecer a sua voz. O pecado, irmão, quando ele entra no mundo, lá no Jardim do Éden, então Deus, as nações, os povos, se desviaram da presença do Senhor. Se desviaram, perderam a conexão direta que o homem tinha com Deus ali no Éden. Então, quando o pecado entra, todos nós somos herdeiros do pecado. E precisamos fazer uma religação com Deus. E essa religação, ela só vem só através de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Porque não adianta recorrer a A, nem a B, nem a C, a Bíblia é bem clara. Que é só através de Jesus, o nosso Salvador, que refazemos a nossa ligação com Deus. E aí somos chamados de filhos de Deus. Mas basta obedecer. Basta obedecer à voz do Senhor, que Ele fala conosco a cada dia. Hoje mesmo falou comigo. Falou com o irmão Hermélio, falou com vocês a cada dia, a esse dia. E foi oferecido diante dos nossos olhos 2 caminhos sempre. A bênção e a maldição. O caminho justo e o caminho injusto. Nós temos que vigiar, que o fim está próximo e o Senhor está vindo. Eu creio, porque os sinais estão aí. As coisas estão acontecendo. E voltando ao texto, aquele rapaz, ele pede parte da herdade dele, e aí ele sai e gasta toda a tua herança. Ele gasta tudo, ele vive uma vida que não condiz com a palavra do Senhor. Mas engraçado que no texto ele fala que teve um momento que ele cai em si. E aí eu aprendo que quando a gente se desvia do Senhor, algo está de errado, que
a gente não está na sã consciência, a gente não está em si. A gente não está em si, a pessoa, o homem não está em si. Porque a palavra diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Pode vir as dificuldades, pode vir as tribulações, as calúnias, mas nada pode nos separar, irmão. Nós temos que nos fortalecer na palavra do Senhor a cada dia, para estarmos firmes, vivendo o propósito do Senhor aqui nessa terra. Em Provérbios vai dizer que aquele que aparta os seus ouvidos da lei do Senhor, Provérbios 28, 9, até as orações dele são abomináveis. Até as orações são abomináveis diante do Senhor. Então ele não escuta, irmão. Não adianta a gente espernear, pedir, querer, porque é a Bíblia, é quem diz, a Bíblia, quem fala, e esse aqui é o nosso manual, nosso livro de fé e prática. É a Bíblia Sagrada, é isso aqui que vai nos conduzir. E se a gente ler, né, e não ser só leitores, temos que ser praticantes da palavra. Não basta só ler e ter entendimento. O diabo, ele tem todo conhecimento, só que ele não pratica. Por que sabemos que o diabo tem todo o conhecimento da palavra? Porque ele usa a própria palavra para tentar Jesus. Lá depois que ele é batizado, o Senhor é batizado, o diabo ele usa a própria palavra para tentar. Então, o diabo ele é conhecedor, só que ele não pratica. E nós temos que ser conhecedores e praticantes da palavra do Senhor. Porque se a gente não praticar, de nada adianta. Só basta, vai ficar inchado. Vamos ficar inchados, né? Cheio de conhecimento, mas a prática, se nós não colocarmos em prática a cada dia, nos abster do pecado, dos caminhos maus, nós não vai adiantar de nada, nós vamos estar perdidos. A gente vai estar como a dracma perdida. A gente vai estar dentro da congregação, dentro do corpo, mas perdido, dentro de casa. Porque a gente vamos ser hipócritas, como os fariseus eram. E a gente, para botar em prática esses ensinamentos, nós temos que aprender a cada dia. Senão a gente pode cair na mesma hipocrisia desses homens. E eu peço ao Senhor misericórdia todos os dias da minha vida, para que nós não viemos, irmãos, ficar soberbos, porque achamos que somos salvos e desprezar os irmãos. A gente está na luta, a nossa salvação ela é conquistada diariamente. Porque a Bíblia fala assim, ó, que os que estão de pé, orem para que não caia. Então ninguém tem a salvação garantida. Todos os dias nós estamos trilhando um caminho. O caminho do Senhor é o que vai nos conduzir a Cristo. Para a gente não cair nos laços do inimigo. O inimigo ele é astuto. Ele é ardiloso. Ele sabe fazer a teia, a armadilha, igual deram o exemplo esses dias, né? Que a aranha ele joga a teia, o inseto vai lá, cai, a aranha espera morrer, ele vai lá e suga. O diabo é dessa forma. Às vezes oferece coisas para a gente, oferece caminhos, e a gente acha que está indo, só que ele está esperando o momento certo para ir lá e sugar todas as nossas forças. Sugar nosso sangue, aí vai ficar só aquela palha, né? O animal vai estar lá na teia, mas sem vida, sem força e só o formato lá. Assim somos nós se a gente não vigiar. Se a gente não cair nesses laços do inimigo que tem armado, né? E a palavra do Senhor diz que nós devemos vigiar a cada dia, orar e vigiar, né, irmão? Porque não adianta a gente orar demais e não vigiar, né? Temos que orar e estar em vigilância constante. A vigilância tem que ser constante, porque o diabo,
o nosso adversário, ele vive rondando como um leão, né? Procurando a quem possa tragar. E quando a gente não está fortalecido, quando a gente não está unido, né? Como igreja do Senhor, eu não falo dentro de um templo, eu falo um templo físico, né? Feito por mão de homem. Eu falo assim, ó, como os irmãos, unidos em amor, unidos e compaixão e misericórdia um para com os outros, porque é isso que o nosso Senhor quer na nossa vida. Não quer que a gente esteja em posição de status, de fama, que a gente venha pregar o evangelho igual o João Batista, né? Que a gente venha diminuir a cada dia e que ele venha crescer. E que se a gente tiver de crescer, a gente cresça para baixo. Que a gente venha crescer para baixo, criando raiz. Que a gente venha cavar bem fundo para quando a gente edificar a nossa casa, ter base, ter alicerce. Né? Para a gente alicerçar a nossa casa e ela estar firme. Quando vier as tempestades, vier os dias maus, ela está firme, porque ela tem base. Então, o crescimento do crente, do cristão, na verdade, é esse. Não é para cima. Ele tem que crescer para baixo. E o Senhor é quem vai dar o crescimento aos poucos. E o que eu acho bonito, meus irmãos, é a sabedoria do Senhor, a sabedoria do Espírito Santo, em Salmos, né? 92, Salmos 92, verso 11, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui. Verso 12, Salmo 92, verso 12, diz assim, ó. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Os quais estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. E na velhice ainda darão fruto e serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. E quando ele fala aqui que o justo ele crescerá como a palmeira e o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano, né? Esse cedro do Líbano é uma árvore típica daquela região onde nosso Senhor andou. E o salmista, ele pega, dá exemplo dessa árvore, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que o cedro do Líbano, ele não é uma árvore comum, assim, igual às outras, o crescimento dele. O crescimento do cedro do Líbano, ele primeiramente, ele cresce para baixo. Ele finca raiz na terra. E ali, durante, se eu não me engano, 1 ano e meio até 2 anos, ele apenas cresce 5 centímetros de terra acima. Ele cresce isso aqui. Só que a raiz dele, ele cresce de 1 metro a 1,5 metros para baixo da terra. E ali ele vai firmando a sua raiz. Aí depois de 3 anos, se eu não me engano, é que ele começa a crescer lentamente, mas ele continua lançando raiz na terra. Ele continua aprofundando as suas raízes. E ele cresce, que fica uma das árvores mais altas daquela região. Esse é o cedro do Líbano. E quando vem as tempestades, vem os maus tempos, ele não se abala, porque ele tem raiz. E assim somos nós. Quando nós lançamos nossas raízes na terra, né, que é na palavra, quando a gente cava bem e faz as estruturas da nossa casa, né, que é a nossa casa espiritual, nós ficamos firmes nos dias maus, porque o dia mau vem para todo mundo. Não vem só para o pastor, não vem só para mim, vem para todos nós. Então devemos estar firmes na terra. E o diferencial dessa árvore é que, ao lançar as raízes para o subsolo,
ele vai atravessando várias camadas do solo. E tem uma camada, que eu acho que o nome é lençol freático, é onde ela se alimenta. Então não precisa um ambiente externo, ter chuva, ter tempos bons, para ela florescer, não, porque ela já está alimentada lá embaixo. O nutriente dela vem lá de baixo. Então pode fazer sol o ano inteiro, que ela está sendo alimentada. Assim somos nós. A gente não vai depender, claro sim, se a gente depender do irmão, o irmão é obrigação estar ajudando em oração, dando uma força, incentivando, porque isso é um ato cristão. Mas quando a gente lança nossas raízes, se todos estiverem ruins, né, tiverem mal, aquela árvore vai estar firme, ela não vai depender do ambiente externo, não vai depender de outra pessoa para poder a subsistência dela. Compreende, irmão? E assim a gente tem que pegar esses exemplos e estar praticando, porque os dias são maus. E Cristo vem, ele vem buscar uma noiva, irmão. Ele vem buscar uma noiva, lavada, remida e adornada. Ele vem tirar um povo do meio de um povo. E se a gente não estiver ligado na videira, a gente não estiver fazendo parte do mesmo ramo, se a gente não estiver alimentado pela mesma seiva da videira, daquela árvore, para a gente dar fruto, os quais Jesus quer, nós estamos perdidos, irmão. Então temos que estar ligados, sempre ligados, temos que estar meditando na palavra. E cada dia temos que nos fortalecer mais, uns com os outros, ajudar uns aos outros. Mas tem muitas coisas que é nós mesmos que temos que fazer. Nós mesmos que temos que praticar para estar ajudando os nossos irmãos que vai chegando, que estão fracos na fé, para nos fortalecer uns aos outros, para sermos verdadeiramente firmes na palavra do Senhor. E é maravilhoso, né, irmão? É maravilhoso. Eu confesso aos irmãos que, assim, irmãos, Deus, ele passa as responsabilidades, né, para cada um, conforme o seu chamado. Mas o irmão Raimundo, ele não gosta de estar na frente assim, sendo o centro das atenções, não. Tá, irmão? É porque é de Deus, porque se eu puder evitar, o irmão vai evitar. Mas a palavra do Senhor, ele nos chama, né? Ele nos chama e quando é dado na nossa mão, a gente tem que fazer com temor, com tremor. E eu estou aqui, irmãos, pode não parecer, mas eu estou muito tremo, muito temor, porque eu não estou falando a qualquer um, eu não estou falando a um clube social, eu não estou falando a um time de futebol, eu não estou falando de amiguinhos do trabalho, eu estou falando da palavra do Senhor, que salva vidas, o que cura a alma. Então a gente tem que ser verdadeiro, não tendenciosos. A gente tem que ser verdadeiro com a palavra do Senhor, né? E é isso, irmão. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é fiel. Que a gente viemos meditar, que viemos estudar a cada dia, compartilhar os nossos conhecimentos com os nossos irmãos, as nossas experiências. Porque o que separa, meu irmão, o que faz separação de Deus e o homem é o pecado. Como lá no Éden, o homem pecou ali, é um exemplo. Né? Aí Deus separou. Em Jeremias também vai dizer, o que faz separação entre o Senhor e o homem é o pecado. Não que nós somos perfeitos. É diferente você viver, você cometer pecados e viver na prática do pecado. São duas coisas diferentes. A gente não vivemos na prática do pecado, mas algumas falhas, alguns pecados, nós cometemos, que nós somos melhor do que ninguém. E a Bíblia diz que aquele que não comete pecado, ele se faz mentiroso.
Então cometemos pecado, mas não vivemos na prática do pecado. Nós reconhecemos que temos a necessidade do Senhor para poder caminhar na presença dele. Nós não caminhamos com as nossas próprias forças. É o Espírito Santo que nos dá força para caminhar. Porque se bem que a grande maioria de nós aqui, a nossa carne queria estar em casa agora, né? A gente não queria estar aqui reunido, cultuando o nome do Senhor. A gente queria estar em casa, assistindo, descansando. Amanhã é dia de trabalho. Mas foi o Espírito que funcionou. A gente está aqui hoje, reunido, cultuando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, vivendo em comunhão com os irmãos. E todos os dias, meus irmãos, eu peço misericórdia ao Senhor. Peço misericórdia a Deus pela minha vida, pelas nossas vidas, né? Porque os tempos são difíceis de viver. Não sei aquela época lá dos apóstolos, mas hoje é bem difícil de viver. É bem difícil. Temos que estar ligados no Senhor sempre. Temos que estar meditando na palavra do Senhor sempre. Porque se a gente desviar o nosso foco da palavra, a gente acaba se perdendo. Mas o bom disso tudo, irmãos, é que quando aquele rapaz ele cai em si, que ele vê que o caminho, a decisão que ele tomou não é correta, não é coerente à palavra do Senhor, ele se arrepende e ele retorna para a casa do Pai. Ele retorna e ele tem a consciência de que ele pecou contra o Pai e contra o Senhor e ter tomado aquela atitude. Então ele retorna. E o pai lá, o pai está de braços abertos esperando ele. Ele está de braços abertos esperando o filho retornar para a presença do Senhor. E ali o filho retorna. Porque a esperança que Deus nos dá enquanto a vida, a esperança que a Bíblia vai dizer lá em Jó, capítulo 14, que a esperança para a árvore cortada é que se ela envelhecer na terra as raízes, mesmo se for cortado o tronco, vai florescer. Mas por quê? Igual a passagem que eu falei aqui do cedro do Líbano. As raízes estão lá nas águas, é o cheiro das águas, na terra fértil. Então aquela árvore ela vai voltar. Assim é cada um de nós, vocês estão ouvindo essa palavra. Mesmo se vocês foram cortados, ou decidiram por alguma coisa, ou por tristeza, ou por decepção, ou por perseguição, que a esperança para a árvore cortada, ela, ao cheiro das águas, ela floresce novamente, ela não morre. Pode cortar uma árvore, irmão, que ela estiver bem firme na terra, ela vai florescer de novo, o tronco vai morrer, mas a árvore vai estar viva, ela vai reviver. Assim é o Senhor, Ele está esperando por você aí, Ele está esperando por cada um que se encontra desviado do caminho do Senhor, ou quer fazer uma aliança com o Senhor. Ele está de braços abertos, porque o Senhor é maravilhoso e a misericórdia dele é grande, irmão. Ele é misericordioso para cada um de nós, porque se não fosse as suas misericórdias, nós já seríamos todos consumidos. Então a misericórdia do Senhor, a mão dele está estendida sobre nossas vidas. Que possamos meditar a cada dia nessa palavra. E quando aquele rapaz retorna, o pai, ele lhe dá uma capa, né, uma veste, dá um anel e dá uma sandália para aquele rapaz. Isso em meu coração, o Senhor fala que a capa, aquela capa, aquelas vestes, é que ele já não está mais só,
ele está coberto, ele está agasalhado, ele está com o Senhor. E o anel simboliza um selo, os reis daquela época, antes eles selavam, eles assinavam com anel. E nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Então, é colocado o Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar no retorno daquele rapaz. E as suas sandálias é caminho seguro onde ele vai caminhar, irmão. Assim Deus fala no meu coração. São caminhos retos que ele vai caminhar. Ele não vai mais por aquele caminho que outrora ele quis andar. Então, na casa do Pai, ele vai estar no caminho reto, ele vai estar na autoridade, sendo reconhecido com o seu anel, com o Espírito Santo, e vai estar vestido, vai estar agasalhado na casa do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, vou estar orando com os irmãos, né? Peço que os irmãos orem junto comigo. Soberano e eterno Deus, graça te damos mais uma vez, Senhor, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estar, Senhor, meu Pai, compartilhando a Tua palavra com os meus irmãos, Senhor, de estar nos alegrando, Senhor, meu Pai, em Ti, ó Deus, porque sabemos que não é nada de nós mesmos, a palavra é Sua, Senhor, e a semente está sendo lançada, ó Pai. Pai Santo, amado e querido, trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossos corações, que a gente venha tomar só caminhos retos, Senhor, meu Pai, diante de Ti, Senhor. Que a gente não venha andar em caminhos tortuosos, que as nossas decisões, Senhor, meu Pai, seja baseada, Senhor, e autorizada pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que não venhamos fazer nada de nós mesmos, nem da carne, Senhor. Senhor, trabalhe em nossos corações. Nos muda, meu Pai, nos dá, meu Senhor, meu Pai, força, meu Pai, para continuar, Senhor, meu Deus, caminhando, Senhor, meu Pai, nos Teus caminhos. Sabemos, Senhor, meu Pai, que há momentos, Senhor, meu Pai, que há adversidade na nossa caminhada. Mas o Senhor nos fez uma promessa. Falou, Senhor, meu Pai, que no mundo terias aflições, meu Senhor, mas o Senhor estaria conosco sempre, ó Pai. Então nos apegamos, Senhor, meu Pai, nessas Tuas palavras, porque cremos e acreditamos em Ti, Senhor. E sem o Senhor nada podemos fazer. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. E sabemos que vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, Senhor, meu Pai, onde a Tua palavra muitas das vezes está sendo deturpada, Senhor. Mas viemos aqui falar da Tua verdade, pregar o Teu verdadeiro evangelho. Espalhar boas novas, Senhor, meu Pai, por todo o mundo, Senhor, porque assim o Senhor nos ordenou. Toma este local, essa localidade nas Tuas mãos. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, Senhor. Nos protege, nos guarda. Cuida de nós, meu Pai, debaixo das Tuas potentes mãos. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura.